O Benfica está fora da Taça de Portugal ao ter perdido com o Porto no Dragão. Vamos falar sobre esse jogo, mas também da dificuldade das Águias em fecharem reforços para o plantel. Eu sou Miguel Santo Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa canada. O Benfica deixou cair mais um objetivo desta temporada 25-26 ao ser derrotado pelo Porto nos quartos de final da Taça de Portugal. Os Dragões venceram por 1-0 no Dragão, com o gol a ser apontado logo no início da partida, aos 15 minutos, por Bernarek. Acabou por ser um clássico não muito bem jogado, mais com o coração do que com qualidade futebolística, e que foi decidido nos pormenores, com o Porto num dos seus melhores momentos do jogo, a bola parada de canto, a conseguir colocar-se em vantagem, com o cabeceamento do central polaco para o fundo das nossas redes, sendo que esta é a segunda derrota consecutiva do Benfica. Já tínhamos sido eliminados nas meias finais da Taça da Liga pelo Sporting Braga. Acabou por ser um jogo equilibrado, onde as duas equipas acabaram por não ter uma exibição muito vistosa, mas o Porto acabou por ser mais eficaz. O Benfica até teve aqui algumas oportunidades para empatar a partida e forçar o prolongamento. Aquele remate de Leandro Barreiro que obrigou Diogo Costa a fazer uma defesa com o pé, e depois, já perto nos descontos, aquela perdida incrível de Pavlidis à frente da baliza, com tudo para marcar. O Benfica voltou a sofrer na finalização e já se sabe que estes clássicos ganham-se nos pormenores. O Benfica não conseguiu ser eficaz e acaba por ser eliminado da prova rainha. É mais um objetivo que perdemos num jogo em que, se tivéssemos aqui mais alguma inspiração na hora de finalizar, se calhar a coisa tinha corrido melhor. Ainda assim, esperava-se mais intensidade por parte do Benfica, sabendo que este era um dos poucos objetivos que ainda tinha vivo e podíamos ter conseguido dar um passo muito importante rumo ao Jamor. Infelizmente não o conseguimos fazer mais uma vez. Mas falando sobre o mercado de transferências, o Benfica tem tido muita dificuldade em fechar processos. Já estamos a meio do mercado de janeiro e continuamos com problemas de contratar os nossos alvos. Até agora ainda só conseguimos a contratação de Sidney Lopes Cabral ao Estrela da Amadora, mas o Benfica está no mercado à procura de dois extremos e a possibilidade de reforçar-se ainda com um avançado. No entanto, os negócios não têm sido de todo fáceis. Muita gente me perguntou ontem sobre desenvolvimentos do mercado do Benfica e acabei por deixar para hoje, para aprofundar mais este tema, indo aqui para alguns dos casos mais em específico neste mercado de janeiro de alvos, que sabemos que o Benfica está interessado, começando primeiro por André Luiz. O Benfica já fez algumas propostas pelo extremo do Rio Ave, sendo que a última foi 12 milhões de preço fixo mais 3 em objetivos. O Rio Ave tem continuado a bater na tecla de 15 milhões de preço fixo para vender o extremo brasileiro. A imprensa grega nas últimas horas também garantiu que o Olympiacos entrou na corrida, e atenção que o dono do Olympiacos é o mesmo do Rio Ave, e portanto é aqui mais uma pressão para o Benfica avançar com o negócio. E vamos lá ver se temos aqui alguns desenvolvimentos positivos, até porque o Benfica vai enfrentar o Rio Ave já no sábado e seria absurdo André Luiz estar a jogar ainda no Rio Ave. Com a sorte que temos, já disse isto umas quantas vezes, ainda levamos com um gol dele nesse jogo. Quanto a Wesley, as negociações também não estão nada fáceis. O Al Nassr tem pedido muito dinheiro pelo extremo brasileiro, 15 a 20 milhões de euros, sendo que só pretende negociar o Wesley quando o Mané chegar da CAN, e portanto isto continua aqui muito atrasado. Quanto a Rafa Silva, toda a gente sabe do conflito que há entre o jogador e o Besiktas, que ainda não conseguiu-se chegar a um bom porto nesse sentido. Houve também rumores nas últimas horas por parte da imprensa turca de que havia interessados no futebol árabe, mas por enquanto ainda não surgiu nenhuma proposta por Rafa Silva para ele ir para esse campeonato, que já rejeitou para ir para a Turquia. Vamos lá ver também como é que fica a situação. E depois temos a Lorenzo Luca, o avançado italiano,
que pertence ao Nápoles e que o conjunto italiano está a pedir uma cláusula de compra obrigatória no valor de 30 milhões de euros, um valor considerado demasiado alto por parte do Benfica, que não vai avançar com esses valores para contratar o gigante italiano de 2,1 m. A verdade é que o Benfica tem sentido muitas dificuldades para contratar, sendo preços inflacionados e acima do orçamento. Já falámos aqui umas quantas vezes de que a direção liderada por Rui Costa não queria fazer um grande investimento e isso até entrava em conflito com o desejo de José Mourinho de contratar alguns jogadores com preços algo proibitivos para o Benfica. No entanto, o desejo por parte do Benfica passa por não entrar em loucuras financeiras, uma vez que fez um investimento muito elevado no verão e isso limita a nossa capacidade financeira para voltar a investir mais dinheiro, sendo que há a possibilidade de alguns empréstimos e de compras mais baratas, mas não valores exorbitantes, sendo que estas cláusulas de compra obrigatória, como é o caso de Lourenço Luca, são valores demasiado elevados para, neste momento, a capacidade do Benfica de investir e que não fazem grande sentido. Acho que o Lourenço Luca não vale 30 milhões, o Wesley não vale 20 nem 15 milhões, dificilmente vale 5, na minha opinião, e estes valores estão muito inflacionados no mercado. As equipas sabem que o Benfica está desesperado por extremos e também puxam o valor para tentarem ganhar o máximo de dinheiro possível com os seus jogadores. Acaba por haver aqui uma grande resistência por parte dos clubes vendedores, que também procuram ficar com os seus jogadores ou tentar o melhor negócio possível, e isso está a dificultar muito ao Benfica conseguir fechar negócios e provavelmente o assado benfiquista vai ter mesmo que investir mais dinheiro ou então vai ter que ir buscar um número mais reduzido de jogadores que estava no plano. Para além disso, também há aqui um aspecto importante que eu bati muito nesta tecla na live de ontem. É que os reforços que o Benfica devia ter eram já a contar com o jogo com o Braga na Taça da Liga e com este jogo frente ao Porto para a Taça de Portugal. Agora já chegam tarde, já estamos fora de duas competições que estes reforços podiam ser úteis. E neste momento os reforços que podem chegar ao Benfica neste mercado de inverno são até mais a pensar no futuro, a preparar a próxima temporada, para que eles tenham aqui 6 meses extra para se adaptarem ao clube, para que em 26, 27 sejam preparados para dar tudo. Neste momento já há pouca coisa para lutar e infelizmente os reforços que nós precisávamos, principalmente os extremos, acabaram por não chegar. Podem vir a chegar e são necessários para reforçar a equipa, porque está efetivamente muito limitada nessas posições, mas para aqueles dois jogos que eram muito importantes de os ter, não os tivemos. Mas além destes jogadores que têm sido apontados para agora, tem-se falado também há alguns jogadores a pensar no futuro e temos mais um central apontado ao Benfica. De acordo com a imprensa uruguaia, o Benfica é um dos clubes que demonstrou interesse em Naúl Herrera, defesa central de 21 anos, que em 2025 fez 40 jogos e marcou 2 golos pelo Peñarol. Nahuel Herrera é um dos jovens talentos desta equipa uruguaia e está a ser cobiçado por alguns clubes de Espanha e Itália. Já sabe que o Benfica tem vários jovens centrais na formação que podem subir à equipa muito em breve. No entanto, se olharmos para os grandes protagonistas na equipa principal, Otamendi termina o contrato neste verão e vamos lá ver se continua ou não no Benfica. Temos Tomás Araújo e António Silva também muito cobiçados, sendo que o último tem contrato até 2027 e ainda não se conseguiu renovar contrato com o jovem formado no Seixal e, portanto, o Benfica começa a pensar no futuro e está atento a oportunidades no centro da defesa, ainda que eu acho que seja necessário um central com outra experiência para ingressar no Benfica. Vamos lá ver qual é que vai ser a escolha. Este defesa parece ter algum potencial, mas creio que o perfil para contratar tem de ser outro. Falando agora de saídas, o grupo continua a ser muito cobiçado. Juventus, Roma, West Ham, Besiktas já mostraram todos interesse em garantir o jovem extremo norueguês, mas parece que o Parma é a equipa que está mais interessada em garantir o grupo e prepara-se para reforçar as suas intenções já nas próximas horas. De acordo com o jornalista italiano
Gianluca Di Marzio, o conjunto italiano vai apresentar uma nova proposta ao Benfica para garantir então o extremo que ontem teve alguns minutos nos quartos de final da Taça de Portugal. Nesta época, Sheldrup soma 2 gols e 3 assistências em 22 jogos, mas conta apenas com 985 minutos. Tem tido um papel secundário no plantel encarnado nos últimos tempos e tem-se falado com muita insistência num empréstimo, numa saída do jovem norueguês, que eu não concordo, uma vez que neste momento não temos termos nenhuns e Sheldrup até entrou muito bem neste jogo no Dragão e demonstra que pode ser útil à nossa equipa. Agora há que apostar nele e não o deixar uma catrefada de tempo sentado no banco. Há uma saída que está praticamente selada. Benfica e Torino estão a ultimar os últimos detalhes para o empréstimo até ao final da temporada de Rafael Obrador, com o conjunto italiano a ficar com uma opção de compra para garantir este jogador em definitivo por 10 milhões de euros. Fabrício Romano garantiu que este negócio está praticamente fechado. O Obrador chegou ao Benfica naquele negócio com Carreras, com o Real Madrid, sendo que o Benfica gastou 5 milhões para contratar este lateral espanhol. O Real Madrid preservou o direito de recompra e alguns privilégios contratuais, o que implica que o conjunto espanhol tem que autorizar a transferência temporária do jogador para o Torino, mas isso não deve ser grande problema. Desde que chegou à luz, o Obrador tem tido pouquíssimas oportunidades, fez 67 minutos na vitória diante do Tondela por 3-0 em 23 de agosto, quando o Benfica ainda era orientado por Bruno Lage, sendo que teve mais 2 partidas na equipa B. Desde que Mourinho chegou, ele não jogou mais pela equipa principal, é uma carta fora do baralho e, portanto, acaba por ser um empréstimo que faz todo o sentido para que o jogador ganhe ritmo, ganhe confiança, evolua e possa ganhar também algum mercado. É uma saída que deve acontecer no mercado de janeiro. Leandro Santos não tem espaço na equipa principal do Benfica e deve sair então neste mercado de inverno, com o Moreirense a estar muito interessado em garantir este lateral de 20 anos. Ele que já esteve muito perto, seja do Alverca como do Vitória, as negociações estavam muito avançadas, mas os 2 processos acabaram por cair, sendo que agora surge o Moreirense como a hipótese mais forte para garantir este defesa, que se estreou na época passada pelo Benfica, teve 5 jogos com Bruno Lage, no entanto não tem tido oportunidades nesta época, tem jogado na equipa B e havendo interessados na Primeira Liga, é por lá que deve continuar a sua carreira, sendo que estou bastante curioso para ver como é que vai ser a evolução de Leandro Santos, que demonstrou ter algum potencial e em caso de mostrar qualidade, o Benfica fica com 50% e pode reaver este atleta sem ter que investir muito dinheiro. Passando agora para alguns resultados do nosso Benfica, tivemos derrota na Liga Revelação, a equipa sub-23 do Benfica, que tinha terminado a primeira fase no topo da Série B, iniciou a fase de campeão com desaire. As Águias perderam por 1-3 no terreno do Torriense na segunda jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação. A Arielson inaugurou o marcador para o sub-23 do Torriense aos 4 minutos, na marcação de uma grande qualidade. O médio encarnado André Gomes respondeu da mesma moeda a 3 minutos do intervalo e empatou as contas do resultado. No entanto, Arielson voltou a fazer o gosto ao pé aos 66, antes de João Chagas, aos 90+5, selar uma importante vitória para o Torriense. Surpresa no futebol feminino, o Benfica perdeu na visita ao Sporting Braga por 3-2, em jogo a contar para a terceira jornada do Grupo A da Taça da Liga Feminina. Malu Schmidt foi a grande figura do encontro ao fazer um hat-trick, colocou o Sporting Braga a vencer aos 18 e aos 54. Já depois de Martim Prieto estabeleceu o empate aos 28. A avançada brasileira fez o 3-1 aos 87, antes de Carolina Müller fechar o resultado em 3-2, já nos descontos aos 90+7. Trata-se da segunda derrota das Águias nas competições nacionais, depois do desaire na Supertaça frente ao Torriense em setembro. Com este resultado, o apuramento para a próxima fase da Taça da Liga continua em aberto. O Benfica ocupa o segundo lugar do Grupo A com 6 pontos, a 3 do líder Valadares Gaia. Já no basquetebol, primeira volta perfeita, o Benfica cimentou a liderança no campeonato ao receber e bater o Galitos por 107-85, em jogo em atraso da 8ª jornada da Liga Portuguesa.
A equipa encarnada nunca esteve a perder e chegou ao intervalo com uma vantagem de 11 pontos, 55-44. Na segunda parte, a diferença no marcador aumentou ainda mais, depois das Águias dominarem o terceiro parcial, conseguindo uma importante vantagem, gerindo depois o resultado no último quarto. Alexander Dzewa foi o principal destaque no plano ofensivo, ao somar 19 pontos. Com este resultado, o Benfica chegou aos 22 pontos na tabela classificativa, estando atualmente no primeiro lugar, terminando a primeira volta de forma perfeita, só com vitórias. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de participar nele, deixando na caixa de comentários a tua opinião sobre esta eliminação na Taça de Portugal. O que é que achas que devia ter sido feito diferente neste jogo? O que é que falhou nesta partida? E quais é que pensas que são as principais razões para o Benfica estar a ter tantas dificuldades em recrutar reforços? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Caso não tenhas feito, deixa um gosto neste vídeo, subscreve o canal e coloca na caixa de comentários esta é a eliminação na taça. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.